Vamos para o nosso quadro, então, do CIMESP no programa Piracicaba Agora. E hoje, com muito prazer, recebendo aqui a Valéria Rueda, ela que é gerente executiva do CIMESP, professora também e educadora, né? E hoje à frente também, junto com o CIMESP. Prazer em recebê-la aqui, Muito obrigada por nos receber, viu, Neto, Maria? Olá, muito obrigada Valéria, mesmo, viu? bem-vinda. Muito obrigada. Bom, e o assunto Bem poderia legal. ser outro, né? Quando a gente fala de CIMESP, a gente fala de oportunidade, fala de investimento, geração de emprego, PIB da cidade, né? A cidade que evolui para um lugar bacana, com tecnologia, com geração, né, de tecnologia na cidade, emprego, mas tudo isso, né, ainda não basta para o CIMESP, né? A gente estava conversando um tempo atrás sobre isso, né? Valéria, como é importante, né, esse olhar do empresário, do industrial, que vê a cidade que ela tem que crescer junto, né? Ela cresce junto com a empresa, tudo está atrelado, né? E aí a gente pensa na educação, na formação e no preparo das pessoas. E o CIMESP tem um plano realmente, é um plano, faz parte da conduta e do plano do CIMESP ter esses investimentos, essas oportunidades para toda a população. Isso é maravilhoso, né? Você como educadora sabe disso. Eu amo, né? É lógico. Na verdade, para além desse processo de negociação salarial, porque o DNA do CIMESP, a princípio, é fazer a negociação salarial dos metalúrgicos, né? Para além disso, o CIMESP se preocupa muito com a questão da formação, não só dos patrões, né, da área patronal, Sim. mas também dos seus colaboradores, na medida em que, se esses colaboradores estiverem bem trabalhados, bem instruídos, eles vão ser mais produtivos, Sim. né? Que nem hoje a gente está com uma palestra lá de ansiedade. Olha que legal. Então, a gente está muito que legal. nesse processo de trazer não só elementos vinculados à formação, né, da própria indústria, da empresa, mas também a parte de saúde. A gente está muito preocupado com isso. Não, né? pertinente demais, né? Falar sobre ansiedade é falar com todos nós, né? Exatamente. Vivemos uma sociedade ansiosa, né? Tudo nos deixa nesse estado, né? E ter a oportunidade de participar de uma palestra, né? Conhecendo um pouco mais, é muito importante. Sem dúvida. E, então, se a parte, por exemplo, a gente vê um aumento significativo de câncer, por exemplo, nas indústrias, isso impacta substancialmente no plano de saúde, porque é óbvio que o tratamento é caro. Então, a gente leva, né, médicos, a gente tem uma parceria com a Unimed, Sim. a gente leva médicos para falar um pouquinho sobre esses assuntos. Então, as nossas palestras, que são gratuitas na maioria delas, né? Todas elas, na verdade, a gente vai ter uma só esse mês, que vai ser uma palestra que a gente vai cobrar um pouquinho, porque vai vir um profissional que é dono da SOAP, que é o Eduardo Adas, que vai falar sobre comunicação de alta performance. Então, a gente quis trazer junto com a Trinova, com a Cris veio propor, então a gente está trazendo no final do mês o Eduardo Adas, que a gente sabe da competência dele como mentor, até mesmo a empresa dele, que eu falo que eu dou aula de RH, eu uso muitos dados da SOAP, né? Então, no final do mês, a gente tem uma palestra que hoje tem dois problemas que a gente percebe lá. A questão da comunicação e a questão da tomar decisão. A dificuldade que as pessoas têm em tomar decisão. Então, a gente procura trazer assuntos que permitem que as pessoas conheçam o tema e também tenham a competência de falar, bom, tá, então vou tomar essa decisão com mais tranquilidade. Isso né? é importante quando você fala, por exemplo, de de uma potência dessa de comunicação, né, vindo a Piracicaba, esse plano, esse olhar do CIMESP, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque são várias palestras, né, e cursos que o CIMESP tem para a região de Piracicaba. Eu acho que isso é muito bacana. Fala um pouquinho como é que é o olhar do CIMESP para isso, porque, por exemplo, hoje está tendo, como você falou, uma palestra sobre ansiedade, né? Você acabou de falar de uma palestra de prevenção para câncer, por exemplo, né? Eu acho que é uma demanda que o CIMESP está muito ligado. Sim. Como é que vocês fazem tudo isso? Como é que é a logística de tudo isso? Na verdade, acontece assim, no final do ano, lá para mais ou menos novembro, a gente faz uma pesquisa junto às associadas sobre as temáticas que eles gostariam que a gente trabalhasse. Então, a primeira coisa é o escutar, o olhar do CIMESP para as associadas. Bom, o que vocês gostariam que a gente tratasse aqui? Então, essa é uma primeira coisa. Partindo desse olhar, né, normalmente são assuntos vinculados à gestão, à produção. A gente começa a incluir coisas e assuntos que a gente julga necessário conforme as demandas vão acontecendo. Por exemplo, vamos falar um pouco de saúde. Aumentou muito a incidência de câncer. Então, a gente começa a perceber que tem uma questão da prevenção, né? Eu brinco que a prevenção não é só a questão da saúde, mas, por exemplo, a parte de
direito do trabalho, né? As pessoas, quando ligam para a nossa advogada do trabalho e falam, olha, estou com um problema aqui, ela faz o trabalho preventivo. Então, ela fala, toma cuidado, faz essa forma. Não pode ser feito dessa maneira, que vai gerar um problema futuro. Exato. Porque, na verdade, para não virar um contencioso, para ela trabalhar basicamente com o preventivo. Perfeito. Então, o Cimesp trabalha muito nessa linha do preventivo, sabe, Neto? Então, a gente tem os cursos que as associadas pedem, mas também a gente tem os cursos cursos e palestras que a gente vai percebendo a necessidade durante o processo. Exemplo, semana passada, no dia 20 e 21, nós tivemos uma palestra com o doutor Lourenço, né? O doutor Lourenço da terceira vara civil, para falar sobre esse trabalho de você negociar e não ir para o contencioso. Foi muito bacana, foi uma palestra primorosa. No outro dia, a gente já teve o doutor Mick e o doutor Tedeschi falando sobre câncer do colo retal. Então, você fala assim, nossa, Valéria, que diferença, né? E agora, dia 18, nós tivemos a doutora Verena, que é a pessoa que escreveu, né, a política da reindustrialização. Então, a gente procura também achar elementos que permitam a gente poder trazer coisas novas para nossas associadas, para além dos cursos, né? Agora, o que eu percebo assim, que associadas são inúmeras vantagens, né? Como você falou, são vantagens da questão jurídica, por exemplo, né? Ou de impostos, que é muito bem, pode ir, Ana, que é muito bem intencionada, na verdade, né? Quer dizer, você trabalhar para que a empresa ela não fique numa situação ruim. É o preventivo, justamente como a Valéria está falando, né? Mas pensar nas palestras, pensar nos cursos, é o pensar além. E isso, a associada, ela é ouvida. Esse é o grande lugar do Cimesp, né? Você passa a ouvir qual a demanda necessária para que se cubra, né, essa lacuna através de cursos como esse que você está vendo. Olha só que legal, né? A visita na própria empresa, né? E é uma demanda necessária. Qual a empresa hoje que não quer crescer? E você cresce, obviamente, na sua produção, mas cresce também, né, na questão das leis. Você tem que ter leis adequadas, o crescimento está aí, você tem que adequar as leis. E o seu bem maior, que são os seus colaboradores, merece e tem que estar acompanhando esse crescimento. Eu acho que é um olhar muito delicado, Valéria, que o Cimesp tem para as associadas, né? Que ninguém mais tem. Se a gente pensar, a própria área governamental não é isso, o governo cobra, não é? Ele cobra números, ele cobra impostos, mas você não vê uma devolutiva. Então, é a partir de um órgão que se fez necessário, como você falou, a partir de uma negociação, mas que hoje está cobrindo lacunas, né, que são necessárias para empresas que começam a desenrolar a partir da orientação do Cimesp, né? As diretorias, elas tomaram uma referência, por exemplo, até de ir para o governo do Estado, ir para o governo federal, para brigar, lutar mesmo por elementos que a gente acaba percebendo o quanto isso está impactando na empresa. Exemplo, CETESB. Pois é. Ocorreu uma mudança assim que ficou caríssima a CETESB. Olha. Então, a gente está num processo de fazer esse institucional também. Ou seja, o Cimesp não está quietinho lá esperando a coisa vir. Ele vai até o governo do Estado, ele vai até o governo federal, para verificar como que a gente pode ajudar as empresas nesse sentido. Então, os cursos é uma ponta de lança. Isso. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá o nosso escritório que presta serviço para o Cimesp. Quando surge alguma coisa nova da parte de tributação, da parte trabalhista, a gente já aciona para ter uma palestra, nem que seja online, para que a gente consiga municiar as nossas associadas de elementos. E por vezes, então, se eu entendi, às vezes a própria empresa ela nem sabe das mudanças. É o Cimesp que está orientando, mudou, vai mudar, então é esse caminho, é dessa forma mesmo. Vou te dar até um exemplo. O doutor Nelson, que foi um dos relatores da reforma tributária. Sim. A reforma tributária ia entrar na quarta-feira na Câmara, na terça ele estava lá conversando com a gente. Olha. Falando para a gente quais eram as mudanças que ocorreriam e como a gente poderia lidar com essas mudanças. Então, antes de acontecer, antes de ir para a Câmara para discutir. Então, a gente já sabia o que ia ser discutido na Câmara, entendeu? Então, isso ajudou bastante as associadas, inclusive para acalmar, sabe, Neto? Sim. Porque às vezes fala, não sei o que é isso, o que pode acontecer conosco, né?
E, na verdade, quando você percebe que, às vezes, não é tão bicho de sete cabeças, ou é mesmo. Então, aí, se a gente descobre que é um bicho de sete cabeças, a gente vai para cima, né? Enquanto diretoria, nossa diretoria é muito ativa nesse sentido, né? No sentido de discutir com o governo municipal, estadual e federal essas mudanças. A gente procura trazer esse pessoal para próximo da gente. Muito bom. A gente vai falar um pouco mais agora das palestras, só que antes, vamos para a participação. Já tem gente participando conosco. O nosso WhatsApp é o 991411048. Pois não, Maria? Vamos lá registrar aqui a participação da Cláudia, que diz o seguinte: boa noite, Neto e equipe. Quero parabenizar o Cimesp pela iniciativa de oferecer cursos e palestras, não só para industriais, mas temas que interessam a todos. A Cláudia tem razão, né, Valéria? Você acabou de citar aí saúde, né, e ansiedade que está acontecendo, exato, que é tema atual para todo mundo. E o que é legal, Maria, é que a gente abre para a comunidade pode chegar lá. Exato. E sabe, normalmente as palestras são palestras que têm o ingresso solidário. Legal. Então, o ano passado, a gente conseguiu entregar 1,5 tonelada de alimento para as entidades da cidade. Né? Então, foi bacana isso, porque a gente conseguiu. A gente tem um rodízio, né? E a gente vai entregando para as entidades, inclusive prefeitura e tudo mais. Né? E não é pouca coisa, né? Fundo Social, vou citar algumas aqui, Bom Menino, né, CRP, então algumas entidades que a gente entrega, a parte do Lar Betel, então a gente entrega alimentos e água, né, tem aquele Fios do Bem, que precisa muito de água, então às vezes a gente pede água para entregar lá, para poder entregar para o pessoal que tem câncer. Então, o Cimesp tem essa veia social que as associadas participam, né, Neto? Afinal de contas, são elas que tocam, né? São elas que possibilitam que o Cimesp funcione, né? Muito bom, muito bom. Vou falar um pouquinho mais dos cursos. Queria que você falasse para nós. Na sua grande maioria são cursos que não tem nenhum custo, né? Para participar, né? Então, o que eu percebo assim, são cursos, obviamente, voltados no interesse principal, que são das associadas, mas são cursos também para outras empresas que queiram conhecer o Cimesp e levar, né, todo o seu grupo de colaboradores para conhecer e ter essas palestras, e para a comunidade em geral, né? Perfeito. Como é que fica o custo disso? Você falou que tem uma palestra que vai ser colocada agora, que vai ter um pequeno custo, mas ela vai ser paga. Como é que funciona isso? Funciona assim, olha, a gente cobra, tanto da associada quanto da não associada, o valor relativo ao custo com o treinador. Então, um curso que custaria 600, 700 reais, a gente cobra 135, 200 reais. Essa palestra mesmo, a Cris conseguiu um valor super acessível, porque, na verdade, é uma palestra que custa, na média, de 25 mil. Ela conseguiu um preço bem menor, e aí a gente consegue também transferir. Então, nosso objetivo não é ganhar dinheiro, nosso objetivo é cobrir os custos, e o Cimesp, na verdade, ele subsidia. Exemplo, IKEA, o Instituto de Qualidade. Sim. O Instituto de Qualidade é nosso parceiro, é um parceiro de São Paulo, que trabalha com qualidade, né? Trabalha com ISO 14000, ISO 9000, FEMEA, MASP, que são assuntos lá das empresas. E eles têm um valor, quando você vai para São Paulo fazer, é simplesmente coisa, 80% né? mais caro, fora locomoção, fora estadia e tudo mais. Então, o Cimesp subsidia para que isso fique mais em conta e que possibilite as empresas terem uma capacidade de fazer o curso e melhorar a sua qualidade dentro das empresas, qualidade de processo. Né? A gente está vendo aqui, esse espaço está na foto, é lá, né? É lá. No Cimesp. Mas vocês também têm a possibilidade de vincular cursos em loco, ou seja, levar a equipe até as grandes empresas, as empresas? Acontece isso também? As empresas solicitam em company, a gente leva o treinador. Às vezes até a empresa solicita, Valéria, você pode dar o contato do treinador? Posso, está aqui. Como eu disse para você, a intenção não é a gente ganhar dinheiro em cima, né? Na verdade, a gente tem que possibilitar que as empresas tenham essa condição de melhorar o seu processo produtivo, melhorar a sua qualidade. A gente, então, leva para lá, e a gente tem alguns parceiros interessantes. Então, por exemplo, a FUMEP, que é a Fundação Municipal de Ensino, ela tem lá o CEP, né, que é a área de cursos de extensão, e a gente faz muita coisa com eles, até porque a gente não tem laboratório, não tem torno lá no Cimesp para fazer o curso. A gente paga para a FUMEP, para que a FUMEP possa fornecer esses cursos. Isso foi legal também, porque ao fazer isto, a gente dá um fomento no CEP, claro, e a gente consegue aquilo que a gente precisa. O Senai é um outro parceiro. Sim.
né? O Senai ele traz uma parceria muito legal, principalmente com a indústria do amanhã, para a formação de novos profissionais e devolver a dignidade para algumas pessoas que estão lá morando em lugares menos favorecidos. Sim. Então, o Senai é nosso grande parceiro, tanto quanto o Sindicato dos Trabalhadores, né? E agora o Cicobi Cocre também está entrando entrando conosco nessa questão, porque é um curso, a gente trabalha com van, uniforme, alimentação. É completo, né? Quando a gente pensa nos cursos que o Cimesp oferece, é um olhar de dentro para fora. Isso, né? Não é um exatamente. curso de fora que vem. Então, tem toda essa adequação para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Né? Desde o espaço físico, vocês tiveram uma reforma agora há pouco. Né? Ficou linda. Ficou maravilhoso, é verdade. Eu estive lá fazendo uma cobertura da ArcelorMittal. Isso. Que aconteceu lá, eu estive lá, eu já vi boa parte que foi reformada, ficou muito bonito mesmo, né? Quer dizer, isso já é aconchegante e à disposição da comunidade. Perfeito. Né? E fora isso, quando vocês fazem um projeto social, vocês pegam o famoso de cabo a rabo, de ponta a ponta, né? Desde a equipe que vai estar lá treinando, ensinando, informando, formando, até viabilizando a chegada desse aluno com transporte, material, uniforme. É um projeto que a gente gostaria de ver, na verdade, acontecendo. É um sonho, né? Mas teria que acontecer dos nossos governantes para toda a comunidade, né? Exato. Como isso não se faz, né? É um sonho, talvez, uma utopia, a gente tem entidades como o Cimesp que faz isso e mostra para a gente que tem como fazer. É possível. Não é? Não é verdade? E o que é gostoso, né, são os parceiros, né? As pessoas encamparam isso, os sindicatos trabalhadores encamparam. Né? O Cimesp e o Eric e o seu Euclides anteriormente já tinham o seu Euclides já tinha essa vontade, depois com o Eric foi a viabilidade, o Juca na hora encampou, que é o presidente dos sindicatos trabalhadores, o Senai com o FIR também, eles forneceram esses cursos, eles têm uma cota lá que precisa ser também cumprida, e a gente entrou com forte, o Exército Formiguinhas, que consegue as pessoas para ir, né, a diocese, por meio do Exército Formiguinhas. Então, é muito legal, porque você forma pessoas, e do ano passado, a gente está com 32 pessoas empregadas. Então, você devolve 32 a eles... famílias, né? Exato. Então, você devolve a eles a dignidade de ter um emprego, de poder melhorar a sua residência, de poder melhorar a sua condição de vida e trabalho, né? Evolução, né? Todos nós queremos, é muito bom. Mais perguntas, só que antes vamos para a participação, né, Maria? Diga lá. Neto. Pergunta também do Marcelo. Marcelo, deixa eu já agradecer a sua audiência aqui conosco. Pergunta pertinente para a Valéria esclarecer para todo mundo. Não sei se o Marcelo chegou agora, mas é bom para esclarecer. Gostaria de perguntar se os cursos do Cimesp são de quanto tempo e se são cursos técnicos ou graduação. Não, por enquanto... Nossos cursos são cursos de atualização. Gostei do por enquanto. Por enquanto. Bem incisivo. Bem incisivo. Nós já estamos com algumas parcerias engatilhadas. Olha. Claro que o Cimesp não pode fornecer diplomação. Então, o Cimesp tem que ter parcerias. Mas, por enquanto, eles são cursos de extensão. Normalmente são cursos que duram 2 dias, das 5h30 às 9 da noite. A gente começou a perceber que cursos muito longos, o pessoal vai desistir no meio de caminho. Então, o que a gente criou? A trilha. Que legal. Então, se a pessoa faz, por exemplo, 6 cursos que tem a ver com a trilha, ele recebe um certificado da carga horária total, né, daquele assunto, por exemplo, metrologia. Então, interpretação de desenho técnico, metrologia, GDIT e todos os conceitos de metrologia. Então, ele recebe um certificado do total, que dá mais ou menos, assim, chutando por baixo, 32 horas. Que ótimo. Né? E ele vai se adequar, aliás, o tempo se adequa ao trabalho e ao estudo. Exatamente. Né? E o horário, Neto, é legal porque ele é 5h30 da tarde. Ótimo. Então, eles chegam lá, tem um lanche, para eles poderem entrar para a aula. Que maravilha. Né? Então, a gente trabalha um lanchinho, não é nada sofisticado, mas é um lanche bacana. Eles entram para a aula, faz a aula até 9 horas, vai para casa dormir, porque no outro dia ele tem que trabalhar. Então, quando você vai para a faculdade, até 11 horas da noite, no mínimo, né? Então, a pessoa não aguenta muito. Então, o Cimesp tem um pouco esse formato. E eu posso te falar uma coisa também, um segredinho, só entre nós, quem está assistindo, esses cursos estão sendo procurados na cidade. E esse é o crucial, né? Não é um curso que você vai esperar ao dia acontecer. Não, é um curso, o curso que eu ofereci pelo Cimesp é o que é a demanda, é a procura. Por isso que o curso existe.
Isso é fundamental, né? Exatamente. Por exemplo, vou pegar minha cola. Posso? Pode, Porque eu não claro, consigo guardar pode, tudo, tá? Claro. Eu não consigo guardar. Por exemplo, a gente vai ter um curso agora de 6 do 5 a 10 do 7, que são na FUMEP, sobre alimentação, alimentador de linha de produção. Ó, que legal. Então, é um curso bem técnico, é longo, mas porque ele precisa de uma carga horária maior. Uma carga horária, né? Aí pra tem alimentação. um que eu acho fantástico, é de holding familiar. Hoje é uma grande alternativa. As pessoas estão... O que está acontecendo? As pessoas estão aposentando, os pais, e às vezes os filhos não querem assumir a empresa do pai. Então, ele gera uma holding, cria um conselho de família, cria um conselho administrativo e ele profissionaliza a gestão. Olha, então, ele cria, então vai ter esse assunto de holding familiar. É muito interessante. Muito interessante. Se a gente pensar na questão da continuidade, por vezes a pessoa ali que é da família quer ir para um outro ramo, fazer uma outra coisa, às vezes quer se dedicar por um período a outra coisa, pode contar, então, com essa profissão aí, super moderna, então. Exatamente. Por exemplo, a gente até, quem tem uma única casa, e você que já quer passar para os filhos, por exemplo, para não dar rolo na hora que você falecer, você já cria uma holding, bota sua casa lá na holding, em nome... A holding fica... Eu tenho uma holding no nome dos meus filhos. Aí, a hora que eu falecer, meu marido falecer, eles não têm dor de cabeça alguma. É eles que são donos. Eu sou só administradora, tanto quanto meu marido. Então, é uma forma de você, inclusive, pagar menos imposto, né? Você tem um monte de coisas bacanas. O que é legal é que essa holding familiar serão 2 dias, 7 e 8 do 5. Aí tem comunicação interpessoal nas empresas. Isso é um pepino nas empresas, exatamente, né? A dificuldade que as pessoas têm. A comunicação, ela é muito, às vezes, distorcida. Eu costumo dizer assim, você tem um significado e significante, né? Então, uma coisa é o significante que você fala, outra coisa é o significado que a pessoa entende. Esse é o grande problema da comunicação, né? Comunicação sempre foi, sempre será. É dessa maneira mesmo. Exato. Se você não a domina, você gera um problema que não existe, passa a existir por conta da comunicação. Eu tenho uma palestra que chama-se Comunicação Não Violenta, que é justamente sobre isso, no dia a dia de cada empresa, a relação, uma relação simples de olhar, de uma resposta, você já bloqueia, você já não pertence mais àquela conversa, que não chega mais em você, e aí gera uma série de problemas. E um curso como esse é essencial para as empresas. Exatamente. Então, a gente está muito preocupada com esse processo de comunicação. Eu, em sala de aula, falo assim, gente, cuidado, tem um significado e significante. Piracicaba, eu até brinco com eles. O que é? Caipira. Blá. Falei, isso é o significado que cada um dá à palavra Piracicaba. Na verdade, ela diz o seguinte, é lugar no peixe para. Esse é o significado real da palavra. Então, eu brinco com eles, dando esse exemplo, brinco com eles. Às vezes, o próprio... Ele mesmo e o próprio chefe, né? O líder, fala alguma coisa e você, ele foi mal comigo, né? Mas você não tenta entender o significado daquilo, às vezes, né? Muito bom, muito bom. A gente falou também na questão da saúde, que é tão importante, você falou das grandes parcerias, né? Sim. Falando de saúde, tanto a Uniodonto como a Unimed são grandes parceiras, né, do SIMESP. E aí, na questão das palestras e das visitas com essas duas parceiras, visando também a prevenção, né? Sem dúvida. Isso é muito interessante também. Se a gente pensar há um tempo atrás, não tínhamos isso, né? Nós tínhamos uma quantidade grande de funcionários, de colaboradores afastados, e às vezes é justamente por não ter a instrução de cuidado com a saúde, né? Exatamente. Na verdade, Neto, a gente só deu um alerta porque os planos de saúde, claro que quando a empresa gasta mais do que paga, é óbvio que o plano de saúde não tem condição, ele tem que ir lá e aumentar, porque não tem jeito. E com uma pessoa de câncer, por exemplo, ela custa bastante. Então, se você tem um trabalho forte de preservação, de você preservar e fazer todo um processo de exercício físico, boa alimentação, tarará, você pode evitar, né, que o próprio plano de saúde da empresa tenha maiores impactos. Né? Então, se a gente pensar nos hábitos, por exemplo, a gente colocar aí há um tempo atrás, né, o próprio IPI, né, que IPI ele é um hábito, e é um hábito muito saudável, porque provoca no funcionário bem-estar, né? Ele não vai se machucar. E a gente sabe o quanto foi complicado, né? Você introduzir isso, toda a mudança, o cuidado que tem que ter. E até hoje a gente vê algumas dificuldades. Creio que até uma demanda
que é requerida, né, por parte de algumas indústrias, né? Mas é muito importante, né, o próprio uso do tabaco, né, deixar de usar o cigarro, Perfeito. prolonga a vida, a qualidade de vida, o bem-estar, né, o próprio funcionário, a área, né, eu me lembro até, você vai lembrar disso enquanto professora, né? Tinha a área de fumante dentro da... Professor fumava em sala de aula. Naquele tempo podia. Não consegue nem pensar, imaginar. Exatamente. É verdade, é verdade. Então, a gente está fazendo isso, Neto, não só para um processo de prevenção, mas também um processo de compreender a relevância e a importância para as empresas de trabalhar esse processo preventivo. Por exemplo, a gente tem alguns grupos, comitê de saúde e segurança do trabalhador. Então, o comitê leva assuntos, procura discutir. O comitê de tributário, o comitê de market design, o comitê de RH. Né? São comitês que levam assuntos que estão na crista da onda para poder discutir, né, nesse ambiente, para as empresas virem discutir, para ver quais ações que podem tirar. A gente agora criou um grupo de ESG, porque é um negócio que está fervendo, o pessoal está muito receoso, não sabe o que fazer, não sabe como lidar. Né? Então, a gente criou esse grupo, está vindo, hoje mesmo foi um pessoal sobre contaminação de solo. Olha só. Semana que vem vai um outro pessoal com outro tipo de assunto. Então, é um grupo bastante interessante para que as associadas utilizem para, inclusive, saber o que fazer dentro da própria empresa. Muito bom. Vamos para a participação, então. São 19 horas e 53 minutos. Pois não, Maria, diga lá. Olha, o pessoal interessou bastante nesse... É o curso que você falou que é de Holden, né? Que você falou que... A Sueli, tô fazendo uma pergunta muito interessante. Se quem tem 60 anos ou mais pode fazer esse curso? Claro, gente. Escuta aqui, olha para mim. Lá. Olha para mim. Vocês acham que eu tenho quanto de idade? A gente gosta de gente com mais idade, entendeu? Porque é um pessoal que tem uma pegada bastante interessante. Então, pode vir com certeza. Né? É até bom, é até legal, porque você também se qualifica, se recicla. Né? Então, a gente procura também trazer assuntos, Neto, que faz com que as pessoas se reciclem. Sim. Né, Maria? Isso porque se você trabalha só com assuntos ligados a chão de fábrica, por exemplo, alimentador de produção é uma coisa de chão de fábrica. Líder de produção é uma coisa de chão de fábrica. Né? Algum problema nenhum, pelo contrário. Quando a gente forma uma turma de líder de produção, gente, é de baseada, é um monte de curso, porque o pessoal está interessado realmente, Maria. Ótimo. Mas o mais importante é que no semestre a gente não tem esse tipo de coisa, não, viu? Vocês todos serão muito bem recebidos, pode ter certeza disso. Isso é muito bom. E agora eu queria que você falasse rapidamente, né, para a empresa, hoje a indústria, que queira conhecer um pouco mais e usufruir desses benefícios, né? Como que é feito o contato, de que maneira, de repente, olha, eu quero entrar em contato, então, né, e conhecer um pouco mais, levar a minha equipe, se aproximar um pouco mais. Fala um pouquinho dessa abertura que o Cimesp tem. Sim, primeiro é um grande prazer. Hoje mesmo à tarde eu acabei de receber uma empresa que se interessou pelo Cimesp e foi lá conhecer o Cimesp. Às vezes as empresas pedem minha visita, eu vou até a empresa visitar para apresentar o Cimesp. E também as empresas que não são associadas podem estar usando também esses cursos. É claro que tem um precinho diferenciado, porque as associadas pagam a mensalidade. Até quando eu vou falar da mensalidade, Valéria, é por funcionário? Não, bem, a mensalidade é por mês. Não é? Porque às vezes tem essa dúvida mesmo. Acha que é isso, né? E aí fica caro. Se ele fizer por número de funcionários, fica caro. Né? E não é o nosso caso. Então, o que é bacana? As empresas ligam para a gente no 3417-8600. E aí, o que ela pode fazer? Ela vai até lá, nos visitar. Tem certificação digital que ela pode fazer conosco. Se precisar que a gente vá até a fábrica, a gente vai, independente se é associada ou não. Né? Vá lá visitar, vai tomar o café é bom. Né? Vai lá, conhece a estrutura. Né? Eu falo que eu gosto muito de fornecer para as pessoas um café. Café bom e papo bom. Uma rosquinha. Né? Eu gosto muito. Quem gosta de comer, né? Maria adora oferecer para os outros comida também. Então, é legal porque as empresas podem nos procurar. Sim. Esses dias eu tive uma procura de uma pessoa que aumentou o número de funcionários, ela estava desesperada por conta do PLR. Então, a gente ajuda, a gente dá orientação. Né? Então, isso que é bacana. As empresas estão sentindo a necessidade. O que está sendo gostoso é que o Cimesp, o pessoal está buscando. Isso, para mim, é fruto do serviço da equipe. Sim, entendeu? sem sombra de dúvida. Então, da diretoria e da equipe executiva lá, né? Vamos aí para suprir a demanda, né? Exatamente, então, muito importante. exatamente. Muito bom.
Valéria, eu quero agradecer sua presença aqui, Valéria, que é a gerente executiva do CIMESP. Antes de terminar, tem mais uma participação. É um agradecimento? Tem sim, um Maria? cumprimento, na verdade. A Cleide está assistindo, está dando Cleide. Parabéns, viu, Valéria? Nossa, obrigada, que espetáculo. Muita informação importante, eu adorei. Ela esclarece muito bem, viu? Olá, muito viu? Não, já ganhei meu dia hoje, hein? Então, Muito obrigada bom. a Cleide, ao Marcelo e a Cláudia, né, que participaram. Agradeço muito, porque para a gente sempre é muito importante as pessoas se interessarem, né, sobre o CIMESP, saber que o CIMESP fornece elementos preventivos, elementos que podem ser... Hoje, por exemplo, eu estou com 130 lá. O meu auditório tem 130, lá com 130 inscritos. Tem sempre uma quebra de 30%. Excelente. Porque quando se fala em ansiedade, depressão, o pessoal, né, já vai escutar mesmo. Né? O Júnior Meto, ele tem uma didática muito legal. Então, a gente procura trazer uma curadoria, Maria, muito bacana. Né? As palestras, os especialistas, a gente traz uma curadoria bem legal. Muito bom, parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado pela sua presença aqui, Eu que viu? agradeço vocês, obrigada a vocês. Valeu, se você quiser conversar com ela pessoalmente, pode ir lá no CIMESP, marca o horário, toma um café, como ela falou, você vai conhecer toda a estrutura do CIMESP, né? E com certeza a adequação aí da sua demanda, da sua preocupação, será suprida pelo CIMESP, viu? Pode procurar com toda certeza. O telefone é o 3417-8600. CIMESP no programa Piracicaba Agora.